O inesperado aconteceu, mega empresário agiu e nova decisão pode ser tomada a qualquer momento. O Vasco reúne advogados e aguarda pronunciamento sobre o relatório de Samantha Longo junto à Justiça. E o pedido de reconsideração é o caminho mais rápido nesse percurso para a volta de Pedrinho ao poder da Vasco SAF. Admar Lopes prometeu e confirmou reforços a Fernando Seabra e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nesse momento. Olha só, hein? Quinta-feira recheada de informações importantes para você e é óbvio, você torcedor vascaíno vai ficar sabendo de todas elas. Mas antes, eu peço sempre na humildade aquela moral de sempre. O seu joinha, o seu like avisa para a plataforma que falar do nosso Vasco é positivo. Fala para mais vascaínos apaixonados vir para esse vídeo e claro, você coloca nos top trends da plataforma, você eleva a marca Vasco, impulsionando aí a marca nas redes sociais. Então, deixe seu like que é muito benéfico e não esqueça, você ainda que não está inscrito, corre aqui embaixo, botãozinho inscrito, inscreva-se, confira sua inscrição aqui, vê se está tudo certo. Se você tiver inscrito, valeu, e se você não tiver, se inscreva e faça parte do canal com mais de 108 mil inscritos aqui na plataforma. Sua inscrição dada, o seu like feito, agora vamos ao que interessa. As informações importantes do Vasco nessa quinta-feira e vamos falar sobre o retorno de Pedrinho, que ganha cada dia um capítulo importante. Nesse momento, nós temos uma reunião, de advogados do Vasco, muito provavelmente também linkados ao novo investidor, para esperar o pronunciamento da juíza do caso após o recolhimento do relatório da Samantha Longo sobre a SAF vascaína. Todo mundo que crucificava muito a Samantha, ela faz um relatório muito benéfico para o Pedrinho, tá? Apontando ali a urgência das negociações da SAF do Vasco. Ela recomenda que isso aconteça o quanto antes, pressionando também a Justiça a liberar logo essa liminar, ou fazer essa liminar cair, ou reconsiderar a medida, que é um dos pontos que devem acontecer de forma mais fácil, mais rápido, e observar um cenário um pouco mais tranquilo para as negociações junto ao grupo de Marcos Lamáquia. A gente sabe muito bem que as negociações já estão concluídas, Marcos Lamáquia já fala como novo investidor do Vasco, José Roberto Lamáquia, avalista e pai de Marcos Lamáquia, também já falou e deixou muito explícito muita coisa, e agora só falta a Justiça. Está nas mãos da juíza do caso fazer a reconsideração ou o pronunciamento sobre o relatório para o Vasco avançar com um agravo para derrubar essa liminar, e se tiver reconsideração e não precisa nem avançar com agravo. Então a gente observa os próximos passos que são muito importantes para o Vasco nesse momento da temporada, que o Vasco precisa desenrolar a sua vida o quanto antes, porque no dia 16 tem jogo, e tem jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. Quero ver, obviamente, o que vai acontecer a partir de agora. E falando sobre isso, olha só, cara, isso daqui me surpreendeu, tá? Mega empresário agiu a favor do Vasco e, obviamente, a favor de si mesmo. Carlos Leite, cara, o Carlos Leite, sim, ele que é empresário do ex-zagueiro do Vasco, Luan, que fez a negociação do Gerson para o Flamengo. Tem o Gabriel Peck também em negociações envolvendo o Carlos Leite. Tem vários outros jogadores aí no mundo do futebol, o Souza, que se aposentou, volante ex-Vasco, enfim. O Carlos Leite, que é um dos grandes empresários, ele entrou protocolou, na verdade, um pedido de reconsideração à juíza, exatamente isso que a gente está falando. A juíza ver que realmente não aconteceu nada demais para afastar o Pedrinho e o Vasco do poder da SAF e reconsiderar o pedido. Realmente não aconteceu nada, vamos voltar atrás, retorna para o poder da SAF do Vasco, porque realmente não tem nada após o relatório. E esse pedido do Carlos Leite, ele é protocolado, no caso da Vasco SAF, e outra, o credor afirma, ele é credor do Vasco. O Vasco deve a ele cerca de 9 milhões e 200 mil reais. Só que ele coloca nesse protocolo como credor, como a gente está falando de uma empresa, que é a Vasco SAF, com problemas de recuperação judicial por conta de dívidas, ele alerta a justiça falando, estão também prejudicando os credores,
e essa trava acaba travando tudo, literalmente. Até mesmo os credores se veem aí em um momento delicado após esse afastamento. Então, não é só o interesse do Vasco, também interesse dos credores acerca dessa volta do Pedrinho para o Vasco voltar a funcionar juntamente com a venda da SAF. Mas por que o Carlos Leite fez isso, Line? Que ele é bonzinho demais? Ele ama o Vasco? Ele ama o Pedrinho? Não, ele sabe que se o Lamarck entrar, a chance dele receber de forma imediata aumenta, né? Obviamente, é isso. Como ele tem aí, o Vasco tem uma dívida com ele de quase 10 milhões de reais, 9 milhões e 200 mil, para ele o Lamarck entrando, assumindo essa dívida, é muito melhor. Ele recebe de uma forma muito mais rápida e ligeira. Então, é interessante também para os credores, e o Carlos Leite ele pede essa reconsideração, né, da juíza, no caso, para o retorno, né, do Pedrinho para a finalização da venda para o Lamarck. São os credores, obviamente, ficam muito mais aliviados, né, com um bilionário sendo ali, né, donos ali ou responsáveis pela sua dívida. Você vai ter garantia que você vai receber. Diferente do Vasco, que fica nesses altos e baixos, podendo até ter um percurso que leva-se à falência, né, por conta mesmo da falta de autossustentabilidade financeira. Então, nesse momento, Carlos Leite, o mega empresário, agiu a favor da volta do Pedrinho, mas também pensando nos seus próprios interesses, né? Todo mundo sabe muito bem quais são. E eu queria saber a sua opinião. Vai lá nos comentários. Olha só, em Fernando Seabra chegando ao Vasco, acerto confirmado. Vai começar a treinar o elenco no CT Moacir Barbosa, será apresentado ao grupo, obviamente, muito em breve apresentado à imprensa, né? A gente vai estar fazendo a cobertura da chegada do Fernando Seabra e, obviamente, você também vai ficar sabendo que Admar Lopes prometeu. Felipe Loureiro e Admar Lopes já avisaram Fernando Seabra que sim, reforços no Vasco chegarão a partir de agora. E, obviamente, nós teremos, né, os reforços antes do jogo contra o Vitória no dia 16 de julho, né? Jogo importante do Campeonato Brasileiro, e todos nós sabemos que o elenco do Vasco é muito fraco, necessita muito de reforços. E falando de reforços, o Vasco tem né? O lateral esquerdo Paulinho assina com o Vasco por 4 anos, vindo do América Mineiro, obviamente vai ser opção no banco de reservas, porque o Vasco tem, além do Lucas Piton, o Cuiabano, né? Que é um jogador que começou a ganhar espaço, acabou se lesionando, volta, tenta ganhar espaço de novo. É um jogador emprestado pelo Nottingham Forest, tem contrato até o final desse ano, e o Vasco pode exercer a opção de compra por 60 milhões de reais, caso queira, né? Então, o Paulinho é um jovem, um garoto, estava agora se destacando no América Mineiro, batedor de pênalti, bola parada, escanteios, é um bom jogador, precisa evoluir, obviamente, e creio que no Vasco, né, não chegue para ser titular. Então, esse reforço já foi acertado há muito tempo, é a novidade no elenco do Vasco, que precisam de mais novidades. E com isso, Admar Lopes e Felipe falou para o Fernando Seabra o seguinte: fique tranquilo que teremos mais reforços a caminho. E você, torcedor, eu quero saber a sua opinião. Vai lá nos comentários. Eu vou ficando por aqui e daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço. Saudações vascaínas.